Pessoal, então a gente falou na última aula, a gente estava terminando sistema nervoso central e ia falar um pouquinho do sistema nervoso periférico. Então, não sei se vocês lembram, eu falei do sistema nervoso periférico como algo que conecta o exterior, né, ao sistema nervoso central. E é também o que permite a gente responder aquilo que vem de fora, né? Aqueles estímulos, pode ser, por exemplo, pode ser um estímulo por temperatura, pode ser um estímulo por luz, pode ser um estímulo químico, mecânico. Então, esses estímulos que a gente conversou na última aula, eles vão fazer com que a gente responda, de certa forma, ao meio que a gente está. Então, os termorreceptores vão falar qual a temperatura que a gente está, né? Os fotorreceptores, se tem luz, se não tem luz, então onde é que a gente tem fotorreceptor? Nós, seres humanos, apenas nos olhos, né? Temos os quimiorreceptores, tanto na pele quanto nas nossas papilas gustativas, nas nossas papilas olfatórias, todos esses locais recebem estímulos químicos e reagem da forma que, né, foi programado para reagir. E os mecanorreceptores, por exemplo, de dor, que são os nociceptores que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui. Então, os nociceptores, eles são os receptores de dor, que não sei se vocês lembram, eu conversei com vocês como é que funciona todo o disparo, né, do estímulo sensorial, né, ou de qualquer tipo de estímulo. Cada vez que um mecanorreceptor ele é acionado, ele vai permitir com que os sais, né, o sódio, entre mais dentro da célula, e isso vai desencadear a abertura dos canais de voltagem. E por fim, né, o estímulo vai conseguir viajar através desse neurônio, desse nervo, de acordo com o estímulo. Então, o nociceptor, ele é um receptor de dor e ele é mediado mecanicamente, né? Ele é mecanicamente disparado. Então, quem que está envolvido nessa história de dor? Estão envolvidos os sensoriais, né, os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Como a gente já tinha falado lá nas classificações de neurônios, os neurônios sensoriais eles são unipolares, ou seja, um único corpo separando, né, dois ramos de nervos, enquanto que o multipolar ele vai responder para todos os lados, tanto via sistema nervoso central quanto via periferia. E aqui a gente falou também do arco reflexo. Quando a gente fala de arco reflexo, a gente está falando de um estímulo que não chega até o cérebro imediatamente. É como se a gente não pensasse para responder, é instantâneo. Então, a primeira coisa que acontece são que os receptores recebem esse estímulo, em seguida o sistema nervoso leva até a medula, né, que é o centro de integração do sistema nervoso central, mas que não é o cérebro, tá? Então você não sabe o que está acontecendo, você apenas está reagindo. Depois, os próprios neurônios da medula já enviam a resposta, né, os multipolares, que são os motores, eles enviam uma resposta para que que as células efetoras contraiam ou retirem aquele membro que está sendo afetado. Se você está com uma aranha na perna, você só chuta e não percebe. Ou você pisou num prego e você só tirou o pé depois que você viu. Você não sabia se era um prego, se era um vidro, enfim. Então, esses são os 5 passos do arco reflexo. Isso aqui é muito interessante porque comprova que o nosso cérebro, ele, na verdade, tem uma origem simples, que é justamente esse arco aqui. Você acaba reagindo automaticamente, sem saber do que está reagindo. Então a gente já tinha visto isso aqui, né? A gente já tinha visto a divisão do sistema nervoso. E eu falei que a gente ia falar da divisão
motora na parte autônoma e na divisão simpática e na divisão parasimpática. Então, a gente falou já, né, eu só estou relembrando com vocês, que tanto o parasimpático quanto o simpático, eles realizam a sintonia fina do nosso corpo. Então, enquanto um estimula, o outro desestimula, ou então pelo menos inibe aqueles estímulos. Então, seja para alterar a temperatura, pode ser enviando sangue para a área que precisa, enfim. Na adrenalina, por exemplo, né, quem é que está sendo adrenalina? Então, quais são os locais que mais precisam de sangue no momento de adrenalina? Os músculos, por exemplo, o pulmão, o coração. Então, o simpático e o parasimpático, eles vão regular justamente quem é que vai precisar de recurso naquele momento, tá? Então, esse aqui é um esqueminha de inervação. Não se preocupe que vai estar tudo no seu material. E você vai poder acompanhar um pouquinho mais de perto, tá? No parasimpático, a inervação ela é crânio-sacral, ou céfalo-sacral. Ela tem o início aqui no cérebro, né, através no bulbo, e próximo ao sacro. Já o simpático vai ser todo na parte do tronco, né, e lombar. Então toda essa região aqui vai ser a inervação do sistema nervoso simpático. Tá, mas beleza. Por que simpático, né? O que ele faz? Sempre que a gente conversar sobre sistema nervoso simpático, a gente vai falar sobre o sistema de luta e fuga. Então, se você precisar lutar ou fugir, você vai utilizar o sistema nervoso simpático para reagir da forma que você tiver que reagir. Você está tranquilo no banco, de repente um assalto. O que você faz? Você foge ou você luta? Então, a decisão, independente da sua decisão, quem está agindo é o sistema nervoso simpático, né? E também é o sistema nervoso dos 3 S. Exercício, emergência, excitação e envergonhado. Cada vez que você tem alguma das situações, você vai utilizar o sistema nervoso simpático. Então ele vai ativar e desativar, né, de acordo com o uso daquele órgão específico. Por exemplo, é interessante que eu tenha o meu peristaltismo, né, o meu estímulo gastrointestinal durante um assalto? Melhor não, né? Porque você vai passar vergonha. Não, você precisa correr. Então você vai correr, você vai cagar ao mesmo tempo? Não dá. Então você vai, o sistema nervoso simpático ele vai inibir a digestão. Então toda a parte de digestão ela vai ser inibida. Em contrapartida, pulmão, coração, as gônadas, né, que são os órgãos sexuais, olhos, sudorese, toda essa parte vai ser estimulada. Já o parasimpático, ele vai inibir tudo aquilo que o simpático excitou, exceto as gônadas, né? Então, para você ter uma boa relação sexual, você tem que estar um equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, ele vai ser o sistema da conservação de energia, dos 3D, né? Digestão, defecar e diurese. Sempre que a gente vai no banheiro, eu acho que vocês já sentiram isso, você está com aquela vontade de ir no banheiro e tá apertado, tá chegando no banheiro. Quando vai no banheiro, sente aquele arrepio. Então por que esse arrepio é causado? Porque os nossos esfíncteres, né, eles são em 2 na bexiga. Eles são o interno e o externo. O interno ele é automático e quem gere o interno é o parasimpático. E o externo ele não é automático, ele é na nossa vontade, né? Até certo momento da vida onde a gente para de controlar esse tipo de coisa. Então o sistema nervoso simpático consegue controlar o de fora, ele não é autônomo, ele precisa da nossa vontade. Então se a gente quiser liberar, libera.
Quando você está nessa briga de libera, não libera, libera, não libera, essa briga, né, quando você consegue soltar a urina, que é o equilíbrio do simpático, parasimpático com o sistema nervoso somático, isso dá esse arrepio, né? Uma briga meio elétrica aí que causa esse arrepio. Então aqui já falamos, né, do tipo de inervação. O simpático vai ter tóraco-lombar e o parasimpático crânio-sacral, certo? Então esse aqui é uma foto anatômica, né, de um sistema nervoso todo dissecado por inteiro, né? Tem o sistema nervoso central e o periférico. Tá? A gente já fez esse exercício aqui. Quem não fez, me avisa que eu vou mandar a pesquisa para vocês, que é a pesquisa sobre os 12 pares de nervos cranianos, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos sentidos agora. O gosto e o cheiro. O que é gosto e cheiro, né? Então, a gente começa aqui contando uma história. Que a Olivia era uma moça muito saudável, só que um dia ela caiu de bicicleta e acabou sendo acometida por anosmia. O que é anosmia? Anosmia é a falta de cheiro, ou seja, os estímulos de odor não chegam no cérebro, ou então se chegam não são percebidos, tá? O cheiro, então, nada mais é do que as partículas pequenininhas daquilo que você está sentindo o cheiro. Então, cheiro de pizza são pequenas partículas de pizza que vão até o seu nariz e estimulam o seu nariz a lembrar de que aquilo é cheiro de pizza, né? O cheiro de perfume é o cheiro daquela essência daquele perfume que está indo até o seu nariz. O cheiro de cocô é o cheiro, né, infelizmente, as partículas de cocô desprendendo do cocô e indo até o seu nariz. Tá? Então, no nosso nariz nós temos os receptores, né, químicos de odor. Eles estão logo abaixo da placa olfatória, né, do nervo olfatório. Então eles estão sempre recobertos por muco. É nesse muco líquido, né, ele é semilíquido, quase um gel, onde as partículas vão grudar e vão ser levadas até os quimiorreceptores que vão levar o estímulo para o cérebro. Tá? O gosto é basicamente a mesma coisa, só que quem vai processar são as papilas, né, fungiformes, ou papilas gustativas, como a gente chama bastante. Então, esse aqui são os botões de gosto e aquela velha história, né? Então esses botões de gosto, cada local tem o seu próprio gosto específico. Na ponta é salgado, na ponta é doce, enfim. Gente, isso é verdade? Isso não é verdade, tá? O doce, o salgado, o azedo, o amargo, todos eles são sentidos em toda a língua. Só que existem regiões da língua onde as papilas elas são um pouco mais grosseiras. Isso faz com que fique mais tempo lá e bactérias consigam processar, né, essas substâncias e, por exemplo, o mau hálito pode ser causado daí. Então o gosto amargo ele é mais estimulante, então ele vai ficar mesmo no fundo da língua porque ele estimula muito mais aquelas papilas grosseiras, né, que são maiores. Tá? Então audição e equilíbrio, a gente o que são então para falar de audição e equilíbrio, né, você vai ter que falar do que são ondas sonoras. As ondas sonoras são basicamente ondas magnéticas, né, de alguma coisa que vibra e a sua orelha capta, né, o seu pavilhão acústico aí é basicamente um amplificador do som que chega, ele vai amplificar e vai até o canal interno do ouvido para ser recebido ali pelos ossinhos, né? No tímpano. Dentro da cavidade timpânica nós temos os 3 ossinhos, né? A bigorna, o martelo e o estribo.
E toda essa parafernália aqui estimula a cóclea. É dentro da cóclea que acontece de verdade a audição, né? Nós temos acoplado à cóclea o labirinto, que é como nós conseguimos ficar de pé, né? Como é que você tem labirintite, o que é labirintite, né? Aquela coisa que você não consegue ficar, não ter o equilíbrio adequado. É por causa de uma inflamação no labirinto, né? Então, a cóclea é efetivamente a parte que faz a nossa audição. E ela tem, né, uma membrana com cílios, né, de diversos tamanhos, e cada cílio vai captar uma frequência. Se é uma frequência muito alta, quer dizer que é um som muito agudo. Se é uma frequência mais baixa, quer dizer que é um som mais grave. O volume ele vai depender da potência, e o que causa mais dano é a potência. Então, nós temos aí uma certa potência, né, uns certos decibéis para conseguir ouvir, e aí a gente, se ultrapassar disso, a gente pode lesionar vários desses cílios aqui, e isso pode causar uma perda auditiva, né? Então, o labirinto, né, ele tem esses 3 canais semicirculares que vão auxiliar, né, tem um gel dentro desses canais que eles circulam. Cada vez que você muda a cabeça de posição, o gel vai circular e os cílios vão captar essa mudança de posição e vão informar ao cérebro qual que é a posição que a sua cabeça está tomando naquele momento. Certo? Eu vou pedir para você então olhar para essa bandeira durante 1 minuto, né? Se você tiver, eu não vou esperar você 1 minuto, você vai pausar o vídeo e ficar olhando 1 minuto. Depois eu vou mudar essa foto. Faz isso em casa quando você receber o material, tá bom? Aí você vai ver a ilusão de ótica, tá? Por que a gente está colocando isso aqui? Para falar um pouquinho de visão. Então, a visão, ela são os fotorreceptores do nosso organismo, né, que recebem esse espectro de luz visível aqui. A gente consegue enxergar desde o ultravioleta, aliás, desde o violeta, né, até o vermelho. Então, de todo o espectro magnético, a gente consegue ver só essa faixinha pequenininha aqui, ó, tá? Ela é bem diminuta mesmo. Então, o nosso olho tem várias estruturas. Nós temos aqui, em colorido sempre, a íris, certo? A parte branca é a esclera. Nós temos os cílios, né, que são protetores. Nós temos a pálpebra, que faz a lubrificação, tá? Nós temos a sobrancelha, que também é um vestígio, na verdade, da nossa evolução, né? Existem pessoas que já nascem sem sobrancelha, vêm nascendo sem sobrancelha.